vida, sobre a sua casa, Amém. sobre a sua família, Amém. sobre todo lugar que você colocar na planta dos seus pés. Amém? Amém. Pode sentar, meus irmãos. Pastor, a gente pode começar com a Santa Ceia? Bem. Queridos, hoje é dia de Santa Ceia, vamos celebrar a Santa Ceia, e nós temos uma palavra sobre a Páscoa, para que cada um de nós possamos entender o significado pleno do que é a Páscoa, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, a entrega dele ali naquela cruz. Amém? Nós hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai nos guiar e vai ministrar através da minha pessoa, para que nós possamos entender, ter um entendimento maior do que é Páscoa, que não tem nada a ver com o que o mundo prega. Nada. Ligação zero. Tanto é que eu nem vou falar o que o mundo prega, eu vou falar o que a palavra prega. Amém? Amém. Amém, amados? Não vou perder tempo com coisas que não pertencem ao Senhor. E para que a gente tenha um entendimento, nós vamos partir da Santa Ceia, que é uma parte da Páscoa, é uma parte desse processo de entrega de Jesus Cristo, do amor de Deus por cada um de nós. Ali, quando Jesus fez a última ceia com os seus discípulos, e nós vamos começar com a Santa Ceia, que está lá em 1 Coríntios. Essa palavra está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, 11, 23. Capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23. E só contextualizar para vocês entenderem, esse é o momento onde Jesus ele está com seus discípulos e é a última ceia, é o último encontro, é o último encontro na mesa, porque a mesa é lugar de restauração. Jesus, quando se encontrava à mesa, e aquilo tem um significado importantíssimo, valiosíssimo, ali ele estava dando as últimas instruções e preparando cada discípulo para o que ia acontecer. Amém? E o que ia acontecer é que os discípulos iam ficar sem o mestre. Mas ele dá toda a preparação, e ele lá em João 16, dentro desse contexto da preparação, ele diz que ele vai, é necessário que ele vá, é necessário que haja o sacrifício da cruz, e nós devemos nos alegrar no sacrifício da cruz, e não ficar tristes. E muitas vezes eu vejo que pessoas, pela falta de entendimento, lógico, quando a gente vê a crucificação, aquele filme Paixão de Cristo, ele é doído porque ele fez aquilo por nós, mas nós devemos nos alegrar, porque foi por amor. Amém? Amém? Amém. Então, quando a gente tem um pleno entendimento, está lá em João 3,16, que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E este sacrifício é exatamente para cumprir aquele propósito do Senhor Deus. Amém? Mas quando nós vamos lá na última ceia, 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, nós vamos entender o processo, a última vez que Jesus está com os seus discípulos. E depois nós vamos falar o que vai acontecer ao continuar a pregação. Amém? No verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Esse é o apóstolo Paulo falando que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Olha que tremendo. Então o pão aponta para o corpo de Jesus Cristo, que seria entregue ali na cruz, que seria macerado, açoitado, cuspido,
Fazei isto em memória de mim. Então aqui ele dá uma ordem para que nós, ao fazermos a Santa Ceia, ao comemorarmos a Santa Ceia, este memorial, nós o façamos em memória dele, por aquele sacrifício que iria acontecer, estava prestes a acontecer aqui na última ceia. Amém? Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, vocês já sabem disso, os irmãos, a igreja sabe disso. O pão aponta para quê? Sim, o ensaio, né? O pão aponta para quê? O corpo de Cristo. E o vinho aponta para quê? Para o sangue que seria derramado lá na cruz. O sangue que cura, o sangue que liberta, o sangue que sara, o sangue do Senhor Jesus. E ele está falando tudo aquilo que vocês comemorarem. Então daqui a pouco nós vamos beber o pão, beber o vinho, o suco que aponta para o vinho, em memorial ao Senhor Jesus e aquele sacrifício que ele fez por nós e aqui iria fazer. Porque todas as vezes, olha só, todas as vezes que você comer desse pão e beber o cálice do vinho, anunciais a morte do Senhor. Amém? Eu sei que parece triste, eu entendo. Eu também ficava triste, mas hoje eu me alegro. Porque foi por amor a nós. Nós precisamos entender isso. Enquanto a gente não entender, nós vamos ficar uma coisa, pela falta de entendimento, com dor, com sentimento, com tristeza. Ele fez, foi doído, foi sacrifício, foi, mas foi por amor. Amém? Foi por amor. E isso nós vamos anunciar a morte todas as vezes que nós celebrarmos a Santa Ceia. Nós vamos anunciar até que o Senhor venha. Amém? A segunda vinda de Jesus. Por isso que comei o pão e beber o cálice do Senhor, se você fizer isso indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que ele está falando aqui? Que para nós celebrarmos a Santa Ceia, comer do pão, participar do pão, participar da mesa do Senhor Jesus, como os discípulos fizeram ali, eu tenho que estar em santidade. Eu preciso estar na presença do Senhor, porque se eu fizer isso indignamente, se eu estou aqui com raiva de alguém, se eu estou aqui com aquela culpa, porque eu magoei alguém, enganei uma pessoa, esfraudei uma pessoa, eu estou carregando essa culpa aqui. Não toma Santa Ceia. Não toma Santa Ceia. Não, pastor, mas peraí, e agora? Mas Jesus é tão lindo, Ele é tão misericordioso, Ele é tão cheio de amor, irmão Jordino, que nós vamos orar agora. E se você está com essa dor no teu coração, com esse peso, se tem algo que você não está preparado para esta Santa Ceia, nós vamos orar. Você vai pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu peço perdão. Eu ofendi aquela pessoa que eu amo, um parente, um familiar. Briguei, discuti essa semana, esse mês. Não gosto daquela pessoa, eu guardo mágoa. Se você estiver ferido assim, você pode orar agora, irmão Jorge. Você pode orar agora e o Senhor te perdoa. Amém? Você quer isso? E você estará pronto e apto para a Santa Ceia, porque você estará com o coração limpo. Mas é preciso uma disposição e um arrependimento de coração para você se apresentar diante da ceia do Senhor, como os discípulos estavam ali com Jesus, para que você esteja de coração limpo. Não precisa você falar para ela, não precisa você confessar para ela. Não, fica tranquilo, fique em paz. É necessário que você agora, que nós possamos entender o propósito do Senhor. Amém. É uma preparação
dos discípulos para o sacrifício vicário de Jesus ali na cruz. Ele estava dando as últimas orientações. Ele disse que ele seria traído ali na mesa. Aquele que vai trair, ele vai comer o pão comigo. Ele fala isso para João, o único apóstolo. Colocava o ouvido, a cabeça no peito dele, e ele conhecia a intimidade de Jesus. Por isso que o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho do amor, irmão. Porque ele consegue transformar todo esse amor, ele consegue descrever todo o amor de Deus para o Evangelho, o quarto Evangelho. E ele ouve isso, e ele não fica na dúvida. Tem uma revelação. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar. E se há no teu coração, baixa a sua cabeça, fala com o Senhor, peça perdão se tem mágoa no teu coração, mágoa de uma pessoa, se tem ferida, se prostra agora, entra no secreto do teu quarto e fala com o Senhor, pede perdão para Ele, libera perdão para essa pessoa que machucou você, libera perdão se você machucou alguém, e aí eu e você estaremos prontos. Jesus é tão lindo, amados, que essa semana nós passamos por uma situação e o nosso filho, lá na clínica dele, chegou machucado em casa, e aquilo deixou a gente abatido, triste. A pastora até falou que a pastora, o que o Cacá não sabe falar, não sabe se defender, irmã Eva, irmão Francisco, não sabe. E ele chegou com um roxo no braço, bem nessa região aqui. Ele deixou a gente, tanto é que eu não levarei ele para a clínica essa semana. Amanhã eles terão uma surpresa enorme. Não vamos levar, não sei se eu volto mais para lá, porque já tinha acontecido. Mas eu quero liberar perdão para eles. Doeu. Sim, fomos nós. Doeu. Vocês vão liberar perdão. Não quero que fique mal. Pastor, foi doído. Nós choramos. Você como mãe, mais ainda. E eu tentei pedir, Senhor, traz calma para me ajudar. E eu quero nesse momento me humilhar diante da potente mão de Deus e pedir perdão para o Senhor. Porque eu quero participar dessa cena. Eu vou pedir para o Senhor me perdoar. Eu fiquei triste. Eu fiquei chateado. Ficamos aborrecidos. As lágrimas vieram. Porque o nosso filho é o nosso presente de Deus. Nós precisamos cuidar dele, porque foi o Senhor que nos deu. Amém? Vamos ficar de pé, para que a gente possa nos humilhar diante do Senhor, que a gente possa pedir perdão, que a gente possa cear junto com o nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, papai. Senhor, nessa hora, nós pedimos perdão, papai, por aquelas pessoas a quem ofendemos, aquelas pessoas que nos ofenderam, Senhor Deus, que nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados, frustrados, pessoas que nos magoaram, Senhor Deus. Muitas vezes toca a nossa alma, toca o nosso coração e nos fere o nosso interior. Por si só, eu sei que nós não temos força para isso, Pai. Eu não tenho força, mas o Teu Santo Espírito nos consola, nos conforta, e nessa hora nós nos prostramos diante de Ti, nos humilhamos diante de Ti, Papai. E eu libero perdão por aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos magoaram, por aquelas pessoas que de repente eu ofendi, fui eu que ofendi, fui eu que frustrei, fui eu que magoei. Senhor Deus, perdoa. Não foi minha intenção, porque a minha intenção é amar, e o que eu quero é amar as pessoas, é levar o Teu Evangelho, guiados pelo Teu amor, pelo Teu Santo Espírito. Perdoa, Senhor, nesta hora cada irmão, cada irmã que está aqui, se ele foi ofendido, se ela foi ofendida, se ele ou ela ofendeu alguém, Tira
tira do seu coração toda mágoa, toda tristeza, toda frustração, toda dor, toda ansiedade, e traz cura. Perdoa, Espírito Santo de Deus, porque só o Senhor pode nos ajudar a fazer isso, a liberar o perdão para aquelas pessoas que nos ofenderam, para aquelas pessoas que nos frustraram, nos decepcionaram. Nós criamos muitas vezes expectativas, pessoas que nós amamos, mas o Senhor, Pai, nesta hora, limpa o nosso coração, para que nós possamos participar dessa santa ceia contigo, este memorial a Ti, para lembrar do Teu sacrifício ali naquela cruz. Oh Pai, torna a Tua igreja imaculada, santa, irrepreensível, Senhor Deus. Oh Pai, nós entregamos a Ti as nossas dores, entregamos a Ti, Pai, todo o nosso sofrimento, e perdoamos aquele a quem nos tem ofendido. Ajuda, Senhor Deus, a perdoar, para que nós possamos estar limpos diante de Ti, neste memorial, nessa santa ceia, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Amados, a Senhora é uma bênção. Quando a gente pensa na Jesus, pastora linda de Jesus, você pega o seu cálice, o seu pão, meu amado, minha amada, irmã. Porque é só Ele, amados. Só Ele. Eu me lembro que eu tentei, sabe, pastor Roberto, quantos anos, perdoar pessoas quando eu não conhecia o Senhor, pastor. Perdoar pessoas que tinham me magoado, me frustrado, e nunca consegui. Eu tentei de tudo. Irmã Jane, eu tentei de tudo que a senhora imagina. Tudo que o mundo apresentava, nunca tive êxito. Aí quando conheci o Senhor, Ele me ensinou, sabe, irmã, Ele me ensinou a perdoar aquelas pessoas que tinham me ofendido profundamente, ferido no coração. Aí eu descobri, por isso que eu me apaixonei, sabe? Irmão Alan, me apaixonei por Jesus, pelo seu Evangelho, pela sua vontade, e me tornei um escravo do Senhor Deus. Por isso que eu sou servo. Ele mudou a minha história. Aleluia. Amém? Irmã Eva, você pode orar pelo pão aqui mesmo, não precisa subir não. Pelo pão que aponta para o corpo de Cristo. Amém, querido? Deixa o Senhor te usar. Amém. Então vamos levantar, né, o pão que representa o corpo de Jesus, que foi chicoteado naquela noite, que foi cuspido, que foi ferido, que foi pregado aqueles caras na mão dele. Oh, Pai, o Senhor não merecia, o Senhor fez isso por nós, Senhor. Nós que éramos merecedores, Pai, de sofrer daquela forma, mas o Senhor pagou esse alto preço por cada um de nós. Obrigada pelo teu sacrifício, Jesus. Que nós possamos reconhecer isso que o Senhor fez por nós.
não só hoje, quando nós participamos da mesa, da ceia do Senhor, mas que o nosso coração ateje isso todos os dias da nossa vida. O sofrimento que o Senhor passou naquele lugar por nós, por cada um de nós, mesmo sem nós merecermos. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu sacrifício. Amém. A igreja pode participar do corpo de Cristo. Levante seu cálice, vamos orar. Deus, nesse momento, Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor, este suco, Deus, que representa o sangue de Jesus vertido naquela cruz, Senhor, pelos nossos pecados. Este sangue, Senhor, que lavou os nossos pecados, que levou sobre si, Senhor, toda a doença, Senhor, todo o mal. Oh Deus, esse sangue, de Jesus que foi vertido na cruz pelas nossas vidas, meu Pai. O sacrifício que foi feito naquela cruz ali, Senhor, por amor a nós, ó Pai. Deus, nesse momento, toma a vida de cada um em Tuas mãos, Senhor. Toma nossa mente, toma nosso coração, toma as nossas vidas, Deus, em Tuas mãos, Senhor. E nos esconde embaixo deste sangue poderoso, Senhor. Este sangue que nos lava, que nos cura e que nos purifica, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, Senhor. Amém. Agora você pode trocar o seu cálice com uma pessoa, tá bom? E abençoe a vida desse irmão.
6, que diz o seguinte, verso 5: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede aonde ele jazia. Amém? A Páscoa, amados, é a maior celebração do cristianismo. É a maior celebração do cristianismo. Nós vamos entender hoje por quê. Não é apenas a questão de tradição, é um evento que mudou a história da humanidade. E muitas vezes ele é comemorado, né, e as pessoas comemoram e tal, e guardam ali alguns dias, 40 dias, não come peixe, e faz isso e faz aquilo, mas ela não consegue entender o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa não é comer peixe, não comer carne. O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. É Jesus. Não é tradição, não são coisas, não são costumes de pessoas. E muitas vezes as pessoas focam nisso, ficam presas nisso e não conseguem entender o verdadeiro significado. Porque a cruz, sem ressurreição, a cruz seria uma tragédia. Sem a ressurreição, a cruz seria um fracasso. Amém? Mas com a ressurreição, a cruz dá a vitória sobre o inimigo. A cruz nos salva. A cruz aponta para a ressurreição. É morte na sexta, silêncio no sábado, mas vida eterna no domingo. Amém, amado? Esse é o sentido verdadeiro da cruz. E a Páscoa, o que é a Páscoa? A palavra Páscoa no hebraico significa pensar, e significa passagem, é passar por cima. Lá no Êxodo, quando o povo hebreu estava fugindo do Egito, 400 anos de escravidão, e Moisés é escolhido por Deus para tirar aquele povo da escravidão, uma mentalidade escrava, uma vida escrava. Na última praga, que é a praga da morte, do anjo da morte, dos primogênitos, amém? Quem lembra? Né? Que você vai lá em Êxodo, no capítulo 12. Então a Páscoa é a libertação dos hebreus, a libertação na Bíblia dos hebreus da escravidão do Egito. São 400 anos de escravidão. E quando o anjo da morte ele passa por cima do Egito e mata os primogênitos, inclusive o filho do faraó, ele também passa pela casa do povo hebreu. Mas Deus orienta o povo ali a separar um cordeiro, passar, comer as partes, reunir, orar, família, e passar o sangue daquele cordeiro, o melhor cordeiro que eles tinham, passar onde? Os umbrais da porta. E isso aponta para o Pessah, que é Páscoa, é a passagem. Então, quando o anjo da morte viesse, passasse pela casa de um hebreu, que ele visse aquele sangue, passava por cima. Isso é Páscoa. Essa é a origem do nome da Páscoa. E a partir daí, né, que está lá em Êxodo, capítulo 12, no verso 13, que diz: quando vir o sangue, passarei por cima de vós. Eita glória, né? E o povo de Israel foi salvo pelo sangue do cordeiro, aquele primeiro cordeiro que aponta para quem? Mas está falando do Êxodo. Como é que aponta para Jesus? Irmã Juliana, está no Êxodo. Jesus está lá no Novo Testamento. Não encaixa. É isso que é lindo da Bíblia, gente. Por isso que eu digo, por isso que até eu brigo com vocês, né? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Agora nós estamos lá na cela, todo mundo tem que estar lendo a Bíblia. Eles estão bravos comigo. Daqui a pouco eles vão agradecer. Daqui a um mês, pastor, eles vão agradecer.
acontecer. Tem gente maravilhada lendo a Bíblia, porque você começa a conhecer, porque todos os 66 livros da Bíblia apontam para Jesus. Isso é incrível. Irmão Alain, todos os livros de Gênesis e Apocalipse, todos apontam para Jesus. Sabia disso? Todos apontam para Jesus. E essa primeira Páscoa ela acontece no Egito, né? Lá em João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, e fala: no dia seguinte, João viu Jesus, né? João é o evangelista, tá? Ele viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o precursor de Jesus, ele estava falando de Jesus, ele estava falando, mas quando ele vê Jesus se aproximando do Rio Jordão, ele fala para os seus discípulos: esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É o nosso Jesus. E João, revelado pelo Espírito, ele vê isso em Jesus. Isso é lindo, porque Jesus é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Aleluia. Amém? Jesus é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, porque o sangue de Jesus, lá no povo hebreu, lá no Êxodo, livrou o povo da escravidão. Amém? Livrou da escravidão, livrou da miséria, livrou da humilhação, dos açoites, do trabalho escravo, livrou tudo isso. E eles partiram do Êxodo em direção à Terra Santa. Mas o sangue do Cordeiro verdadeiro da Páscoa, que é Jesus, ele nos livra da condenação, do pecado, da morte eterna, e nos dá a vida eterna. Amém? O sangue do Cordeiro nos livra da morte eterna e nos leva para a vida eterna, porque sem Jesus não tem vida eterna. Amém? Amém. Porque, amados, a cruz é o maior ato de amor de Deus. A cruz é o maior ato de amor de Deus. E ela aconteceu ali, a Santa Ceia, o discípulo de Jesus vai orar, né? E Jesus é preso. Ele é preso na quinta-feira. Ele é preso na quinta-feira à noite. Lembra que Pedro, irado, quando os guardas vêm prender Jesus, ele puxa a espada, pá, corta a orelha de Malco para um dos guardas, né? E Jesus não, Pedro. Ele vai lá, pega a orelha de Malco e opera um milagre. Ele está sendo preso. Esse é Jesus. Você não consegue entender ele, porque não é pela lógica, é pela lógica de Deus, é o amor de Deus. Irmão Francisco, ele está sendo preso, ele sabia o que queria passar, mas ele tinha que passar pelo Calvário, porque estava escrito lá em Isaías, 700 anos antes, estava escrito, e era preciso que ele cumprisse, para que a gente fosse beneficiado. Amém? Então João 3,16, o que diz João 3,16? Eu falei há pouco. Deus amou o mundo de tal maneira, mandou seu Filho unigênito para toda vez que crê não pereça, mas que Se vocês vão deixar só a imagem, eu falo, gente. Pelo amor de Deus, igreja. é lindo ela fala. O que fala? Nós temos que fazer um quick aqui na igreja, um negócio um dia, uma cerimônia, e fazer um negócio, Quiz. E aí você faz a pergunta para o povo ficar ligado. Entendeu? O que diz João 3,16, meu irmão Alain? Fala, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na cruz, amado, Jesus levou os nossos pecados. O profeta Isaías já fala, Isaías 53,5, ele diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido, irmão Gabriel, pelas nossas transgressões.
Jesus foi ferido para nos livrar dos nossos pecados. Jesus sofreu toda a rejeição, toda a dor, toda a humilhação. Ele sofreu para quê? Era para mim e para você. Era para mim e para você, meu amado. Mas Ele sofreu por nós. É por isso que a nossa dívida, nós temos uma dívida com o Senhor, e ela é impagável. Ah não, mas eu vou fazer obras, eu vou fazer obras de caridade, eu vou trabalhar na igreja. Você pode fazer o que você quiser, filho. Não vai pagar. Porque foi vida, foi a vida dele. Não tem como eu e você pagar. Amém? Isso foi na sexta-feira. Ele foi crucificado. E eles crucificaram Jesus. Na quinta-feira à noite, ele foi preso. Aí ele foi para o Sinédrio, foi julgado, aquele julgamento, o julgamento mais injusto da história. Ele não falou nada, ele não respondeu, como um cordeiro mudo, ele não respondeu, né? Está escrito lá em Isaías 7:19. E aí ele é condenado, e eles precisavam condenar, correndo ali na madrugada, na noite, aquele julgamento daqueles, né, do Sinédrio, o sumo sacerdote, né? Por quê? Porque ele só tinha um dia, ele só tinha a sexta-feira, porque na sexta-feira, 18 horas, eles estavam comemorando a Páscoa naquela semana, e às 18 horas era a hora do sábado, do dia sagrado. E 18 horas ninguém mais poderia ser crucificado, então eles tinham que correr para que antes das 18 horas a sentença fosse cumprida. Por isso que 3 horas da tarde, no sábado de manhã, já foi ali aquela peregrinação, Jesus carregando a cruz, né? Ele foi crucificado, e às 3 horas da tarde, às 15 horas, ele expirou. É onde há o terremoto e tudo aquilo. Então a sexta-feira foi muito agitada, porque eles precisavam condenar, crucificar, fazer tudo ali, tinha que ser rápido, e antes do anoitecer, porque após o anoitecer não poderia mais ter julgamento, não poderia matar ninguém, porque começava no sábado, começava a comemoração da Páscoa. Amém? Vocês entendem? Então a sexta-feira foi uma sexta-feira de dor, foi uma sexta-feira de morte de cruz, morte humilhante do Senhor Jesus. Agora, amados, o pior viria, o sábado, que era o silêncio. O silêncio. E ali naquele momento, né, depois da morte de Jesus, aquele silêncio profundo, os discípulos frustrados, com medo, decepcionados, perderam o mestre. Jesus já tinha avisado tudo lá, queria deixar o Consolador, queria ser poder, tinha falado tudo, mas eles não acreditavam. Eles queriam a presença do Senhor, eles queriam que Jesus ficasse com ele, mas era preciso que ele fizesse o sacrifício, era preciso que ele morresse na cruz para nos salvar. Amém? Consegue compreender, igreja? Consegue compreender? O sábado foi dia de dúvida, foi dia de medo, foi dia de frustração, foi dia de silêncio, de confusão, desesperança. O sábado era dia de desesperança. Tudo aconteceu no sábado, porque ali não houve nada. Jesus tinha morrido na cruz, uma morte violenta, humilhado, ele carregando a cruz, exposto por toda a população. Mas no sábado, o que era medo, o que era frustração, o que era dúvida, o que era desesperança. E muitas vezes eu e você estamos passando por isso, por momentos de dúvida, por momentos de medo. Você está passando por um momento de frustração, pessoas que frustraram você, perdas. E o sábado aponta para isso. Eu e você muitas vezes vivemos isso no dia do sábado. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Eu tenho uma notícia maravilhosa vinda do céu para você, meu irmão e minha irmã. Sabe qual é a notícia? É que mesmo no silêncio, Deus trabalha.
trabalha ao meu favor. Amém? E há momentos que parece que Deus não está agindo. Você já sentiu isso? Há momentos que você pede, que você ora, que você clama, você apresenta para Deus, você ora, você faz jejum, mas Deus está em silêncio. Amado, nessa hora, na hora do silêncio, sabe o que eu e você deve fazer? Continuar crendo, continuar orando, continuar jejuando, continuar meditando na palavra, continuar fazendo a obra do Senhor, continuar ganhando vidas, espalhando o Evangelho. Amém? Mesmo na hora do silêncio, porque Deus está trabalhando. Amém? Você crê nisso, igreja? Amém. O sábado parece, irmã Jane, que apontava para o fim da história. O sábado parece que apontava para o fim da história, Gabriel. Deus estava trabalhando naquele silêncio. E aí veio o domingo. Oh glória! E aí veio o domingo. E no domingo nós temos a ressurreição. Aleluia! Que a ressurreição é a vitória sobre a morte, meu irmão e minha irmã. A ressurreição é a vitória de Jesus sobre a morte. A história parece que estava terminando com a cruz, mas não. No terceiro dia, o túmulo estava vazio. Glória a Deus. Então, quando Maria chega ali no templo, as mulheres chegam ali para ver Jesus. As mulheres são as primeiras que chegaram. Aí, irmão Jordino, as mulheres são apressadas. Aí o povo diz: não, a Bíblia não fala mulher, a Bíblia é machista, não sei o que. Não. É porque você não entende. Você não conhece a Bíblia, você fica falando bobagem. Isso é típico de quem não conhece a palavra de Deus. E as mulheres vão ver o que acontece. Mas aí o anjo diz assim: ele não está aqui, ressuscitou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Mateus 28:6. O anjo diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Vinde e vede onde jazia o Mestre. Vinde e vede onde jazia Jesus. A ressurreição prova, meus amados, que Jesus venceu a morte. A ressurreição é uma prova de que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Ele é o Filho de Deus, ele venceu a morte. E que para mim e para você, que muitas vezes está com desesperança, com falta de fé, há esperança em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Ele traz a esperança de volta, ele resgata. Mas a ressurreição também, ela aponta para o perdão dos nossos pecados, irmã Dani. O perdão dos nossos pecados, porque ele venceu Satanás ali na cruz, pegou a chave do inferno e ele venceu a morte. Então, o perdão dos nossos pecados, que está lá em 1 João 1,7, que diz: o sangue de Jesus nos purifica. Amém? O sangue do Senhor Jesus nos purifica. É nova vida. É nova vida. A ressurreição é purificação. A ressurreição é nova vida. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Fala comigo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então diga: eu sou nova criatura. Porque Jesus ressuscitou naquela cruz por mim e por você. Eita glória, aleluia, esperança eterna. Eu sou a ressurreição. João 11:25. Eu sou, Jesus diz: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Amém? E a pergunta que você tem que fazer
pergunta certa não é porque Jesus morreu, não. Por que ele ressuscitou? Essa é a pergunta certa. Por que Jesus fará ressuscitado? Essa é a pergunta certa. Porque ressuscitado, ele quer transformar a minha e a tua vida e perdoar os nossos pecados. Amém? Ele quer perdoar, ressuscitar, ele quer perdoar os meus e os teus pecados. O domingo da ressurreição, ele mostra a história da humanidade que mudou naquele domingo pela manhã. A história do mundo mudou ali naquela manhã. A cruz que parecia o fim, o sepulcro que parecia definitivo, tem a ressurreição. Naquele domingo, algo sobrenatural aconteceu. A pedra foi removida e a morte foi vencida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Diga comigo, a pedra foi removida. E a vitória. Em Jesus. Que ele venceu a morte. Amém? Isso é para você se alegrar. Isso é também para você se alegrar. Porque quem está em Cristo recebe nova vida. Quem está em Cristo recebe nova vida. Você percebe isso, que a sua vida foi transformada depois que Jesus entrou no teu? Quem é aqui? Levanta o braço. Você, não, a minha vida foi transformada depois que Jesus entrou na minha vida. Diga, levanta o braço. A minha também. A minha também. A minha também. Lá em Lucas, no capítulo 24, no verso 5, a palavra de Deus, por que buscais entre os mortos os que vivem? Por que buscais entre os mortos os que vivem? E muita gente, hoje nós temos muita gente hoje procurando a vida, procurando vida em lugares mortos. Tem muita gente hoje no pecado, mergulhado no pecado, mergulhado nos vícios, mergulhado no dinheiro, mergulhado no orgulho. Mas a vida verdadeira só existe em Cristo Jesus. Por isso que eu e você temos que falar do amor de Cristo. Por isso que eu e você temos que levar o Evangelho. Não podemos ficar calados. Porque enquanto isso, o mal, as trevas, eles estão trabalhando. Por isso que nós não podemos nos acomodar. Não podemos ficar parados. Porque o mal está trabalhando, espalhando o mal. Dá uma olhadinha ali. Se tiver algum bar aqui perto, vocês têm. Se tiver um bar aqui perto, você vê como é que está uma hora dessa. Assim, ó. Fervendo. Destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo sonhos. Amém? O túmulo é a maior prova do amor de Deus. Sexta-feira teve dor, sábado teve silêncio, mas domingo teve milagre. Sexta-feira, diga comigo, sexta-feira teve dor, sábado teve silêncio, mas domingo teve vitória. Amém? Esse é o grande entendimento da ressurreição de Cristo. Isso é a verdadeira Páscoa que nós temos que comemorar. Não é comer chocolate, não, vou comprar chocolate para todos os meus amigos, chocolate, ovo, Páscoa. Essa tem isso, né? Ovo, Páscoa, chocolate, coelho. Deixa eu ver onde é que tem coelho aqui na Bíblia. Deixa eu ver aqui, coelho, ovo, não achei. Eu não achei. De Gênesis Apocalipse, você não vai achar isso. Isso é invenção do cão. Ah, pastor, eu amo tanto chocolate. Mas não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com a Páscoa. Você pode até que eu também gosto de chocolate. Não muito. Não gosto. E aqueles amargos, não sei como, eu não consigo comer aquilo. Diz que é bom, diz que é saudável, mas não consigo comer aquele negócio, meu Deus. Então o bolo de chocolate acho horrível.
está a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã? Para a gente finalizar, como está a sua vida hoje, meu amado, meu irmão? Talvez hoje alguém esteja vivendo um sonho morto, um casamento morto, uma fé morta, uma esperança morta. Você está sem esperança, você está sem sonhos, você está sem fé. Amado, quando você for fazer alguma coisa, coloca a tua fé em ação. Nós vamos ter um encontro de casais, dia 20 de novembro. Aí uma irmã ligou para mim, tudo bem, eu estou querendo vir, uau, muito legal, gostei e tal, da proposta, está barato, está acessível, está tudo certo e tal, mas eu acho que eu não vou ter dinheiro e tal, porque isso, porque aquilo. Olha o tamanho da fé. Grão de mostarda é um gigante para a fé dessa irmã. O grão de mostarda está gigante. A fé dela é zero. Meu irmão, eu também não tenho dinheiro. Mas sabe o que eu falei? Digo, Senhor, eu vou, em nome de Jesus. Eu estarei lá, Senhor Deus. Eu quero investir no meu relacionamento. Pela fé. Abençoa a minha vida. Faz prosperar meus caminhos. Abre portas financeiras. Abre condições. O meu filho, quem vai ficar com o meu filho? Porque eu tenho que fazer um investimento para ir e o outro para pagar alguém para ficar com ele. É sempre dobrado. Entendeu? Abre portas, papai. Com fé. Já fiz lá. Paguei lá o primeiro. O pastorzão pagou o segundo. Você acha que eu tinha dinheiro sobrando? Irmão Francisco, eu tinha dinheiro sobrando? Sim. Pela fé eu tinha. Pela fé eu tinha. Mas se fosse olhar o cofre, a poupança, os investimentos, entende? Amém? Então assim, ore, amado, entrega para o Senhor o que tu vai fazer, varão e varoa. Pelo amor de Deus, eu não sei a situação, a circunstância. Eu vou fazer isso, eu quero viajar, eu quero comprar um carro, eu quero investir na obra do Senhor. Não, vai dar. Se você ficar olhando para a circunstância, eu não olho para a circunstância, não. Eu parei de olhar para a circunstância. E sabe o que aconteceu, irmão Gerildo? Quando eu parei de olhar para as circunstâncias, Deus me surpreende. E opera um milagre, irmão Jorginho, Gabriel. E aí ele faz surgir de onde não tem. A prova é aquela casa que a gente mora. E quem me ajudou foi aquela varoa ali, a sonhar mais alto. Meu sonho é pequenininho assim. A fé, assim, vai pagar com fé. Mas ela me ajuda. Então de repente, vai, busca o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, de repente tem mais fé que você. Coloca essa fé em ação e você vai ver que Deus vai te surpreender. Apresenta todos os projetos que vou fazer, todos os projetos, tudo que você for fazer, apresenta para Deus. Lá em Provérbios. Amém? Amém? Amém. E essa fé morta, ela vai ressuscitar. E essa fé que está morta, essa desesperança, essa frieza, esse relacionamento que está frio, o relacionamento com a sua família, essas coisas que estão mortas, vão ressuscitar na sua vida. Amém? Mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus opera hoje. O mesmo poder que ressuscitou Jesus há 2000 anos atrás, ele vai operar em você e em mim. Você acredita? Amém. A senhora acredita? A senhora está com o braço assim, a senhora quer? Então levante o braço assim. Como é seu nome? Fala, irmã, eu estou trabalhando a tua fé agora, mulher. What's your name? Qual é o seu nome? Irmã Maiara. Diga assim, eu creio que o Senhor vai fazer o melhor por mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Fale isso. Declare, queridos. Mesmo Jesus,
milagres, há 2 mil anos atrás. Ele opera hoje. E sabe qual é o milagre que ele opera? Ele está vivo. Lá em Apocalipse 3:20. Eu acho lindo isso. Lá em Apocalipse 3:20. Eu uso isso toda hora. Ele te chama hoje para ressuscitar o que está morto em você. Jesus te chama hoje para ressuscitar aquilo, os teus sonhos que estão mortos, a tua fé que está morta, tudo aquilo que está frio em você. Eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu perdi a fé, eu estou sem forças. Essa é a hora de você ressuscitar a fé dessa pessoa que às vezes está perto de você, está dentro da tua casa. Essa pessoa às vezes é própria de você. Chega no dia da cela e diz: estou cansado. Será que eu vou passar? Estou cansado, trabalhei todo o tempo. Pode ser você que precisa ressuscitar a tua fé, que precisa ressuscitar com força, com ousadia, sua ousadia, precisa colocar sua fé em ação. Você que é jovem, Ju, lá no seu trabalho, lá na sua escola, o mundo todo oprimindo você, filho, os seus colegas, dizendo: não, você tem que fazer não sei o que, você vai de igreja, de crente, e você se posicionado com ousadia: eu sirvo ao meu Senhor, porque Ele me mandou a nos. Aleluia, obrigado, Jesus. Precisa ter ousadia, precisa ter coragem, precisa. Não é verdade. Alguém chega, o filho do cão, o filho das trevas, chega para você, cheio de argumento, e ele vai tentar mostrar para você que você está errado. E se você não estiver firmado na palavra, sem conhecer a palavra, é verdade. Sabe que processo? Sabe que processo? É lá no YouTube, está cheio de filho do cão lá, travesti de pastor, de não sei o quê, disso e daquilo. Cheio, tentando desanimar as pessoas. O que eu preciso ir para a igreja? Que me fez nada. Para que dar dízimo? Não perco tempo vendo isso. Isso não vem da parte do Senhor. Porque quando eu não dava dízimo, irmã Angelica, você que é secretária, quando eu não dava dízimo, faltava tudo lá em casa, era um caos. Satanás fazia festa na minha vida, irmã lá. Fazia festa, eu não dava. Fazia caridade, fazia um monte de coisa. Aí depois que eu conheci a palavra, conheci Jesus, comecei a dizimar, dar oferta, com prazer, com satisfação, devolver o dízimo, que não é meu, devolver, porque tudo é do Senhor, nós somos administradores, devolver o dízimo. Rapaz, é um negócio doido, é maluco, tio. Barbaridade. É loucura para os homens. Você não vai entender o que Deus vai fazer, a reviravolta que Ele vai fazer na tua vida. Você não vai entender, você não vai entender. E às vezes está faltando lá, irmã Eva, está faltando dinheiro para tratar, daqui a pouco entra aqui, o cliente pede um produto, tem uma venda aqui, pá. Eu fico olhando assim, Jesus, está olhando. Ressuscitou. Me abençoe, para te abençoar. Amém? Apocalipse 3:20 diz o seguinte: Jesus te convidando para ter vida nova. Eis que estou à porta e bato. Diga comigo: Jesus batendo na tua porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém vai, vamos de novo, vamos ensaiar agora. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, ceiarei contigo e você comigo. Ele fala de comunhão. É você e ele. É como Zaqueu disse: não vai na minha casa. Jesus disse: vai na minha casa. Ele abriu a porta. Quando abriu a porta, a vida de Zaqueu foi transformada. Quando eu abri a porta do coração, ele mudou a minha história. Quando você abriu a porta, ele mudou a sua história. Sim ou não? Sim. Amado, e a pergunta é: quem está nos visitando aqui pela primeira vez?
Quem está visitando? Quem está visitando? Tudo bem, não tem visitante. Agora você que está aqui. Você que está aqui. A pergunta é: você gostaria de ter uma nova ressurreição espiritual? Uma nova de ressuscitar a sua conexão com Deus, a sua vida com Deus? Você que está aqui. Não, eu gostaria de ressuscitar, porque a minha fé está fraca, eu tenho andado abatido, eu tenho andado fraco, eu tenho andado sem esperança, eu tenho andado sem sonhos, eu estou pouco ousado, o primeiro amor está indo embora, aquele primeiro amor que você falava de Jesus para todo mundo, que está se sentindo assim, com essa frieza espiritual, que é uma renovação, que é um renovo com Jesus, nesse dia de paz, de ressuscitação. Quem gostaria? Além de mim, eu quero, além de mim, quem gostaria? Levanta o braço, diz: eu quero renovo hoje, eu quero receber renovo, eu quero vida nova, em Cristo Jesus, eu quero essa ressurreição. Amém, querido? Glória a Deus. O Senhor se alegra com isso, o Senhor se alegra com nossas decisões, quando nós abrimos a boca, quando nós dizemos: Senhor, eu quero, entra na minha casa, eu vou abrir a chave da porta, porque essa porta só abre por dentro, porque o Senhor não arromba portas, meu amado. Ele não arromba portas, quem arromba a porta é Satanás, ele entra pela porta do fundo como ladrão. João 10. Ele entra como ladrão na porta da sua casa, na sua vida, na vida da sua família, gerando frieza espiritual na vida de um filho, na vida da esposa, na vida do esposo, na vida da mãe, do pai, de alguém da família. É assim que Satanás entra, sempre pedindo licença. Mas Jesus não, veio do carro. Por isso que diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, a condição é você tem que abrir. E essa chave, ela é interna, do teu coração. Se você não abrir, ele não vai entrar. Foram anos, Jesus ficou batendo na minha porta. Eu não abri, continuava sofrendo. Levante-se e quadra do cão. E foi duro. Mas quando eu abri a porta, irmã Maria, a minha história mudou. Amém? Amém. E hoje, amado, você que está frio espiritualmente, seus sonhos estão fracos, suas ideias estão rareando, seus projetos estão rareando, e você quer esse renovo, e você quer essa vida nova. Você já deu um passo de fé, que foi levantar o braço. Agora nós vamos dar um segundo passo de fé, porque o Senhor, Ele age de fé em fé. De fé em fé. Qual é o próximo passo? Levanta o braço, você agora. Levanta o braço de novo. Quem quer? Quem quer o renovo? Levanta o braço. Agora você vai dar um segundo passo. Você deu o primeiro. Glória a Deus por isso. Você vai dar o segundo. Você vai vir aqui. Os pés do altar. Os pés ao pé da cruz. Você vai se prostrar ao pé da cruz. Ali Jesus ressuscitou. Onde o que Ele transformou morte em vida. E apresenta, e amado, o que você vai fazer? Meu amado, minha amada. Você vai fazer, você vai apresentar tudo aquilo na sua vida. O que você está sentindo, que está morrendo, são sonhos, são projetos, sonhos que você teve, sonhos que você imaginou, que você escreveu. E parece que está saindo pelas suas mãos. Parece que é o sábado, parece que é a desesperança. E aí você vai apresentar ao pé da cruz. Você vai apresentar para o Senhor Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que resgatou nós do inferno, aquele que transformou morte em vida, aquele que teve a ressurreição no terceiro dia. Apresente para Ele, é você e Ele, é no secreto do teu quarto, meu irmão e minha irmã, que você pregou. É o pé da cruz, é você e Ele, sem intermediário, sem ninguém. Entrega. Ó Senhor, vem, Senhor Deus, com teu poder,
com a tua misericórdia. Olha, Senhor, a tua igreja prostrada diante de ti. Papai, vem sobre nossas vidas, vem trazendo restauração, vem restaurando nossos sonhos, papai. Amplia a nossa fé, Senhor Deus. Guia os nossos passos, Pai, que muitas vezes estão fraquejando. Nos ensina, Pai, como o Senhor ensinou aos seus discípulos há 2000 anos atrás, a mudar a história, nos cura, traz libertação de todo vício, de jogo, da bebida, de tudo aquilo que tem aprisionado, Senhor Deus, o teu povo. Tira da desesperança, coloca a esperança, papai. Olha, Senhor, teus corações nessa hora. Olha para o secreto do quarto de cada um, papai. Prostrado aqui no altar, ao pé da cruz. Eles estão entregando a vida deles, Pai, para ti. Tem misericórdia, Senhor Deus. Porque o teu amor é incondicional. Nada serei sem ti, Senhor Deus. Só tua presença me basta. Eu te levarei por onde eu for. Não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença o que me basta. Eu te levarei por onde eu precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua presença. Sem ti, Senhor, nada somos. Sem ti, Senhor, não podemos caminhar, Senhor. Não podemos prosseguir, Senhor, sem a tua presença. Oh, Senhor. É o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor?
muitas são as nossas aflições, mas como foi dito, o Senhor Jesus venceu todas elas na cruz. O Senhor Jesus venceu as nossas dores na cruz. O nosso Senhor Jesus nos traz a certeza de uma vida em comunhão com o Senhor. Naquele lugar não haverá mais choro, não haverá mais dores, porque o Senhor venceu na cruz. Na presença do Senhor é o que nos fortalece. Nossa Deus, nos oramos a Ti, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem nos protegido, por Teu grande sacrifício, Senhor. O Senhor nos trouxe paz, o Senhor nos traz a certeza de uma vida eterna contigo. A Tua presença, Senhor, nos traz nesta terra, neste lugar, a certeza de que nós temos herança contigo. Não adianta, Pai, nós juntarmos tudo nessa terra se perdermos a comunhão contigo, se perdermos a presença, se perdermos, Pai, a proximidade com o Senhor. Que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Eu não tenho a Ti, não tenho nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Senhor Jesus, nós entregamos essas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor os guarde, proteja, Senhor. Que eles possam ter um verdadeiro entendimento daquilo que o Senhor sofreu naquela cruz, naquele dia, e que hoje, nessa semana, nós fazemos esse memorial. Esse memorial nos entristece na sexta-feira, traz uma angústia no sábado, mas traz a vitória no domingo, porque nós temos a certeza que o Senhor ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. No momento em que virá na sua grande glória dos seus anos, e nós nos encontraremos contigo no céu, Deus. Nos encontraremos contigo no céu, Jesus, para estarmos juntos contigo na glória. Nós agradecemos, Pai, pelo Teu sacrifício, e hoje comemoramos, Deus. Jesus vive. Amém? Você pode declarar, igreja: Jesus vive. Amém? Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Eu queria que você se sentasse um pouco agora nesse instante. E nós vamos receber, né, uma apresentação especial das nossas crianças para o dia de Páscoa. Amém?